Olá, bem-vindos à aula final da disciplina de Mecânica dos Sólidos. Esta é a segunda parte da aula de Teorias de Falha Estática em Materiais Frágeis. A disciplina é oferecida pelo Departamento de Engenharia de Materiais e a Universidade Federal de São Carlos, apresentada por Santiago Maia Johnson. No vídeo anterior, na parte de introdução, falamos sobre materiais dúcteis e materiais frágeis. Material frágil, nós mostramos como, na vida real, os testes de tração pura e torção pura nos mostraram que a fratura de material frágil acontece devido a tensões normais. Essa é uma das principais diferenças com material dúctil. Material dúctil, ele falha por tensões de cisalhamento. Mas a outra grande diferença entre material dúctil e material frágil é que, como falamos, os materiais frágeis eles têm maior resistência à compressão do que à tração. Ou seja, eles suportam mais carga quando são submetidos a tensões de compressão do que a carga que conseguem suportar a tração. Isso é mais ou menos verdade. Na maioria dos materiais frágeis, isso acontece sim. Mas existem certos tipos de materiais frágeis, como por exemplo, metais forjados, aços de ferramenta tratados termicamente, que eles são frágeis, mas eles são metais ainda. Assim que o tipo de ligação deles, a estrutura atômica, ainda é de materiais metálicos. Esses tipos de materiais metálicos, eles se comportam como frágeis, mas eles têm igual resistência à tração do que à compressão. Eles são conhecidos como materiais uniformes por esse tipo de comportamento. Mas a grande maioria de materiais frágeis, como são cerâmicos ou algumas outras ligas de metais, como ferro fundido e outro tipo de metais onde tem muito carbono dentro da estrutura, não entraremos em detalhe da parte estrutural dos materiais, mas isso faz com que eles se comportem diferente, mais parecido com os cerâmicos. E esses materiais, eles sim têm maior resistência à compressão do que à tração. Por isto é que as teorias de falha em material frágil, elas precisam ser diferentes do que as teorias de falha em material dúctil, porque como a resistência à compressão é muito maior do que a resistência à tração, o comportamento é diferente. Especialmente, vamos a mostrar a tensão na parte intermédia, onde temos tensões de tração e de compressão sendo aplicadas. Este tipo de materiais frágeis, conhecidos como não uniformes, eles apresentam resistências à compressão, no caso de ferros fundidos, 3 a 4 vezes maiores do que a resistência à tração. Em materiais cerâmicos, essa diferença é maior ainda, 5, 6, 10 vezes ou mais. Todo depende do material. Ou seja, essa diferença entre a resistência à compressão e a resistência à tração é muito, muito grande. E é por isto que os materiais cerâmicos eles não devem ser carregados à tração, porque eles têm uma baixa resistência à tração em comparação com a resistência à compressão. Na aula de cargas combinadas, vimos um exemplo de uma coluna que ela era carregada centricamente, e isso fazia com que se criasse um momento fletor e pudessem aparecer cargas à tração no interior da coluna, mesmo ela sendo uma coluna só pela excentricidade da carga.
Esse tipo de coisas temos que ter cuidado justamente por isso. Olhem que um material cerâmico ele pode ter resistências em tração de 4 ou 5 vezes menores do que a resistência à compressão. Assim que cargas a tração muito baixas, eles podem fazer falhar esse material. Isto é devido à natureza de como é que são criados esses materiais. Geralmente os materiais cerâmicos, concretos, coisas do estilo, materiais frágeis, eles apresentam microtrincas, eles têm poros, eles apresentam umas segundas fases que são muito duras, servem como concentradores de tensões ou agulhas. Eles têm coisas no interior da estrutura que fazem com que quando é aplicada uma carga a tração, seja muito fácil fazer crescer uma trinca e quebrar o material. Mas quando aplicamos cargas a compressão, poros, microtrincas e outros defeitos, eles não se abrem. A compressão não abre trincas, a trinca fica tentando se fechar. Assim que, por isto, é que eles apresentam maior resistência à compressão do que à tração. Nas figuras aqui embaixo, se mostram testes de tração e compressão uniaxial para materiais frágeis uniforme, no caso da figura da esquerda, e não uniforme, na figura da direita. Os materiais uniformes, como falamos, eles apresentam igual resistência à compressão do que à tração. Vocês podem observar que o comportamento deles seria parecido com as teorias de falha de materiais dúcteis, só que eles não falharão com cisalhamento, sino que terão fraturas frágeis por tensões normais. Assim que as teorias de falha deles são baseadas na máxima resistência à tração. Mas esses materiais não analisaremos muito eles, mas sim analisaremos os materiais não uniformes, porque as teorias de falha de material frágil, quando você cumpre os critérios para material não uniforme, você também garante que cumpre o de material uniforme. No círculo da direita, ele representa o círculo de Moore para o teste de tração. O círculo da esquerda representa o círculo de Moore para o teste à compressão. Em materiais não uniformes, você pode traçar umas linhas tangentes entre os dois pontos e tanto qualquer tensão no interior dos círculos como dentro das duas linhas tangentes, ela representa uma zona segura. Ou seja, qualquer estado de tensões que esteja dentro dessa região, os critérios de falha nos mostram que o material não falhará. Uma coisa interessante é que, por exemplo, suponha que você tem um estado de tensões onde σ1 é positivo e σ3 é negativo. Assim que você teria um círculo que estaria na metade entre tração e compressão. Desde que esse círculo não ultrapasse as linhas tangentes, seu material não falhará. Se você observa cuidadosamente, observe que a resistência ao cisalhamento em tração ela será menor à máxima tensão de cisalhamento que apresenta esse círculo, e ele ainda não falha por cisalhamento. É por isto que às vezes também se fala que a resistência ao cisalhamento em materiais frágeis não uniformes é maior do que a resistência à tração. Novamente, estes materiais frágeis eles se comportam muito bem à compressão e muito mal à tração. O primeiro critério que analisaremos é o critério de Hankin, também conhecido como a teoria de tensão normal máxima.
O que Hankin declarou é fácil. Um material vai falhar por fratura quando a maior tensão normal que você esteja aplicando exceda ou ultrapasse a resistência do material, ou seja, a máxima resistência à tração do material em um teste de tração simples. Fácil. Obviamente isto aplica tanto para tração como para compressão, porque os materiais frágeis não uniformes, obviamente, têm valores de resistência à tração e compressão diferente, mas aplica exatamente a mesma coisa. Como é simples, você só compararia a máxima tensão σ1 no caso de tração, porque são tensões positivas, com a resistência do material. Se a máxima tensão normal que você colocou for menor que a resistência do material à tração, segundo Hankin, o material suporta. Em compressão, acontece exatamente a mesma coisa. Você calcula suas tensões principais, σ3, que seria a tensão de compressão, a mais negativa, e você compara a magnitude dela com a resistência à compressão do material. Se ela for menor, segundo Hankin, seu material suporta. Se desenhássemos o diagrama de tensão σ1 e σ3, nós teríamos um quadrado unicamente limitado pelas resistências à tração e à compressão do material. Mas vamos analisar um pouco mais detalhadamente esse critério de Hankin. No primeiro quadrante do diagrama, onde estamos aplicando tensões de tração, todas positivas, vamos supor que temos um círculo de estado triaxial, como o que se mostra ali, todos com tensões positivas. Se minha tensão σ1 principal, a máxima, a mais positiva de todas, ela for menor do que o teste de tração uniaxial, ele estaria dentro do círculo de tração, assim que tudo bem, essa primeira parte é tranquila. Quando todas as tensões que estão atuando no material são tensões positivas, tensões principais de tração, o material ele suporta. Agora vamos ver como que seria no terceiro quadrante, onde todas as tensões que eu esteja aplicando sejam negativas. Se meu σ1 e σ3 fossem negativos, como um círculo de Mohr no estado triaxial qualquer um, mas a magnitude de σ3, o mais negativo de todos, não ultrapassasse a resistência à compressão, eu estaria dentro do círculo à compressão, assim que meu material suporta. E agora vamos ver como que seria no quarto quadrante, onde eu tivesse um estado triaxial de tensões, que σ1 é positiva e σ3 é negativa. Ou seja, eu tenho tensões tanto positivas como tensões negativas, os dois. Agora eu não estou mais na parte tranquila, onde tudo é positivo ou tudo é negativo. Se esse for o caso, eu teria um círculo de Mohr no estado triaxial, como se mostra ali. Segundo Hankin, se meu σ1 for menor do que a resistência à tração, meu material cumpre. Se meu σ3 fosse menor do que a resistência à compressão, meu material cumpre. Esse círculo ele estaria cumprindo o critério de Hankin. Mas como você pode observar, tem parte do círculo que já está ultrapassando as linhas tangentes. Lembrem que essas linhas tangentes nós falamos que eram na zona segura,
testes experimentais já demonstraram que acima dessas linhas tangentes acontecerá falha, mas embaixo não. E este círculo, ele já tem regiões que ultrapassaram, assim que eu já teria muitas orientações onde as tensões seriam suficientes para fazer falhar o material. Assim que o critério de Rankine não é um critério seguro, porque quando você está na zona onde tem tensões de tração e de compressão, o critério de Rankine falha. E ele será mais pior quanto você tenha tensões mais positivas, de sigma 1. Ou seja, se você desloca esse círculo mais para a direita, será pior. Cada vez mais regiões do círculo estariam fora das linhas tangentes. Por isso é que Rankine não é um critério seguro. Normalmente ninguém usa. Para começar a explicar os critérios de material dúctil, ele está ok. Mas agora veremos outros critérios que ele se cumpre. Outro critério de falha de materiais frágeis é o critério de Coulomb-Moore. Esse critério ele foi desenvolvido por Coulomb, o mesmo da teoria eletrostática, e Moore, aquele do círculo de Moore. Um deles desenvolveu a teoria que podia explicar o comportamento desses materiais quando estava tanto com tensões positivas e negativas, que era onde o critério de Rankine falhava. A primeira aproximação ela era um pouco mais complexa. Aí chegou o outro e falou, não, isto aqui é mais complexo, vamos a simplificar fazendo linhas tangentes, porque o original ele era com umas curvas entre os dois círculos e depois ele foi simplificado para linhas tangentes entre os dois círculos, para facilitar o critério. Este critério ele explica o comportamento de materiais nesse quarto quadrante. Como para o quadrante 1 e 3, que é quando os materiais estão a tração pura ou compressão pura, esses estavam tudo bem, o critério de Rankine não tinha problema com isso, eles deixaram isso quieto e falaram tudo bem, esse funciona, assim que vamos a continuar usando isso para essas regiões de tração e de compressão. Mas para a região onde temos sigma 1 positivo e sigma 3 negativo, com sinais opostos, eles desenvolveram outra teoria. Essa teoria é a que aparece nesta equação. Para você garantir que seu material cumpra, você tem que calcular sigma 1 e sigma 3, as tensões principais, e usar essa equação dali. Sigma 1 dividido a máxima resistência à tração, mais sigma 3, sempre em módulo, em valor absoluto, dividido a máxima resistência à compressão. Você faz essas duas divisões, suma isso. Se o número que você obtém é menor ou igual do que 1, então cumpre. Isso é o que fala o critério de Coulomb. Nas outras duas regiões é igualzinho ao do Rankine. É simples, só você compara as máximas tensões quando está em tração ou em compressão. Mas nessa parte intermédia, você precisa usar esta outra equação. E se aquele número é menor ou igual do que 1, você cumpre. Para encontrar essa equação do critério de Coulomb-Moore, é usada a geometria, onde você coloca um círculo hipotético com estado de tensões sigma 1 positiva e sigma 3 negativa, e que o círculo ele toque as linhas tangentes, criadas pelo círculo de tração e de compressão. Essas duas linhas tangentes cortarão o eixo sigma num ponto O. E você poderia criar triângulos entre esse ponto
e o ponto onde se cortam as linhas tangentes de cada um desses círculos. Aí você fará relações entre triângulos, entre o triângulo do círculo de tração, do círculo de compressão e do estado triaxial hipotético. E nessas relações, você mede as distâncias do centro do círculo até o ponto onde se corta a linha. Essas seriam as distâncias BC. E, obviamente, essas distâncias elas seriam iguais ao rádio daqueles círculos. No caso do círculo de tração, essa distância será igual à resistência à tração dividido 2, o rádio do círculo e os outros também da mesma maneira. As outras distâncias que você mede entre o ponto O e os centros dos círculos, você também pode calcular as diferenças dessas distâncias como as diferenças entre os centros. Por exemplo, a diferença entre o ponto O e o centro 2 e o ponto O e o centro 1 seria igual a somar as distâncias entre o centro 1 e o centro 2, por exemplo. Analisando essas distâncias, substituindo pelos valores das tensões que conhecemos e desenvolvendo essa equação da parte embaixo, você chegaria ao critério de resistência de Coulomb-Moore, que é uma equação que se cumpre com resultados experimentais e é um critério de falha de materiais frágeis muito usado. O critério de Coulomb-Moore vai ser o critério de materiais frágeis que usaremos como referência. Nesta figura se mostram dados reais de falha numa fratura biaxial de ferros fundidos em centro. Se pode ver como cada ponto que representa a falha do material para um conjunto de tensões σ1 e σ2, eles acompanham muito bem no primeiro quadrante. E, curiosamente, eles também continuam acompanhando essa linha da tensão de tração máxima até um ponto onde em σ3 seria igual a menos a tensão de tração máxima. É como se se formasse um quadrado limitado pela resistência à tração, tanto a compressão como a tração tendo o mesmo valor. Mas depois desse ponto, os dados mostram que eles começam a descer em uma linha reta até chegar no ponto da máxima resistência à compressão. Ou seja, depois de que você ultrapasse o valor da resistência à tração, só que em compressão, porque você está comprimindo o material, eles já começam a ter aquela linha reta como comportamento, como acompanhando aquela outra linha reta. E é por isto que o critério de Rankine ele não é bom. Porque o critério de Rankine, lembrem que o critério da tensão normal máxima, ele formaria um quadrado total. E se você compara esse quadrado total com os dados que estão falhando ali, você tem uma zona muito grande onde, segundo o critério de Rankine, você estaria seguro, mas na verdade o material ele já falhou. A linha ponteada ela representa o critério de Coulomb-Moore. Lembrem que é uma linha que vai desde o ponto da resistência à tração até o ponto da resistência à compressão. É uma linha reta que une esses dois pontos. O critério de Coulomb-Moore ele se parece muito ao critério de Tresca, só que, obviamente, como a resistência à compressão é muito maior, aquela parte do terceiro quadrante ela é bem maior, mas eles são muito parecidos no formato. Se você observa, todos os pontos de falha eles estão por fora da zona segura do critério de Coulomb-Moore. Assim que quando você usa o critério de Coulomb-Moore, você está garantindo
que seu material não vai falhar. Como vocês viram, os dados experimentais, eles, mesmo que estavam por fora do critério de Coulomb-Moore, eles não acompanhavam muito bem de maneira precisa o critério de Coulomb-Moore. Se você usa Coulomb-Moore, aqueles dados de falha estariam por fora da zona segura, assim que, obviamente, você garantiza que usando aquele critério e cumprindo aquele critério, seu material não falhará. Mas ainda ficava a pergunta de por que os dados não acompanham esse critério. E por isto foi criado o critério de Coulomb-Moore modificado, no qual, como falamos, eles viram que os dados até uma tensão de tração, só que em compressão, o mesmo valor da tensão de tração, só que negativo, eles acompanhavam até esse ponto e depois aparecia outra linha reta. O critério modificado de Coulomb-Moore segue esses comportamentos. É um pouco mais complexo, porque aquela linha reta você precisa calcular algumas constantes e outras coisas. Eu não vou explicar ele, porque é um pouco mais complexo. Para o nível introdutório do curso, o critério de Coulomb-Moore já eu acho que é suficiente. A diferença entre os dois critérios também não é muito absurda. E igual que acontecia com o critério de Tresca e de von Mises, que mesmo que o critério de von Mises é o mais preciso, é o que mais exato, que melhor reproduz os dados, ainda a maioria dos engenheiros usam Tresca, porque é um fator de segurança a mais. Você garante que você ainda tem tensões inferiores do que aqueles limites. O critério de Coulomb-Moore modificado também, mesmo que ele é muito preciso, por facilidade, muitas pessoas usam o critério de Coulomb-Moore, o mais simples, e que de novo você garante que você está dentro dessa zona segura e que seus dados de falha estariam ainda mais por fora. Se alguém tiver interesse ou curiosidade neste critério, pode procurar no livro de Projeto de Máquinas do Norton, onde explicam como que calcular as constantes para desenhar essa linha. Finalmente, para terminar com a teoria do critério de Coulomb-Moore, mostraremos o fator de segurança. O fator de segurança desse critério ele é calculado em base às duas tensões de tração e de compressão. Este fator que aparece aqui nesta equação, você pode escrever ele dessas duas formas. Qualquer das duas é exatamente a mesma coisa, só a mesma equação escrita de duas maneiras. E com isto já terminaríamos os critérios de falha de materiais frágeis. Este critério de Moore ele é um critério bem simples. Você só precisa ver em que região ou em que quadrante que você está para analisar e usar essas comparações. Se sigma 1 será menor que a resistência à tração, no caso de que todas as suas tensões estejam na tração, ou no caso de que tenha combinação entre tensões positivas e negativas, usa esse critério de embaixo, essa equação que relaciona as tensões positivas com a resistência à tração e as negativas com a resistência à compressão. São critérios de comparação, parecidos com o critério de Tresca, só que estes são baseados nas tensões máximas de tração, que são tensões normais. O critério de Tresca ele era basado em tensões de desacelamento, mas também são critérios simples de comparação. Como exemplo, resolveremos o mesmo sistema que tínhamos analisado na parte de materiais dúcteis, só que agora faremos análises como se ele fosse fabricado com um material frágil. Neste caso, um ferro fundido cinzento, classe 50, que ele apresenta uma máxima resistência à tração de 362 MPa e uma máxima resistência à compressão de menos 1130 MPa.
As geometrias são exatamente iguais do exemplo anterior. O que se pede é determinar o fator de segurança usando a teoria de falha de Coulomb-Moore. Como no vídeo anterior já explicamos detalhadamente quais que são os pontos mais críticos, por que eles são críticos, onde que se sumam as tensões e tudo isso, nós passaremos diretamente ao cálculo das tensões e rapidamente assim a teoria de Coulomb-Moore. Se você não viu aquele outro vídeo, pode ir naquele vídeo no final, onde passamos a parte de exemplos, e entender por que esses pontos A e B na parede são os pontos de análise, por que esses pontos são os mais críticos. Assim que, como falamos, tudo isto já foi calculado e explicado detalhadamente, qual que é o momento fletor, qual que é o torque, tudo isso, só passaremos por estes slides rápido, tomando a tensão normal sigma 124 e a tensão de cisalhamento tau 83 no ponto A. Com essas duas tensões, calculamos as tensões principais, sigma 1 e sigma 3. Calculando as tensões principais sigma 1 e sigma 3, que obviamente são as mesmas do exemplo anterior, vemos que uma delas é positiva e outra negativa. Como elas têm sinais opostas, estaríamos no quarto quadrante e, usando o critério de Coulomb-Moore, teríamos que avaliar essa equação para ver se, usando estas tensões, teríamos como resultado um valor inferior a 1. Substituindo a tensão sigma 1 e sigma 3 na equação e as tensões máximas de resistência, tração e compressão, resolvemos essas divisões e encontramos com que a resposta é 0,5. 0,5 é menor do que 1. Assim que estamos cumprindo o critério de Coulomb-Moore e com isto nós saberíamos que nosso material, nossa peça, ela vai suportar sim aquelas cargas que estão sendo colocadas nela. Para calcular o fator de segurança, usamos a equação que vimos do fator de segurança. Já sabemos que para o ponto A o valor é 0,5 e assim calculamos que o valor de segurança é 2,0. Esse será o valor de segurança do ponto A, na parte superior daquele cilindro. Na parte esquerda do cilindro, não calcularemos essas tensões, isso já foi calculado. De novo, se alguém não viu o outro vídeo onde se explicava detalhadamente o cálculo dessas tensões, pode ir no vídeo anterior, na parte final, e ver todo o cálculo e toda a análise para chegar nestas tensões. Só colocaremos as tensões ali, também em um ponto onde temos sigma 1 positivo e sigma 3 negativo, em um ponto que está sometido a cisalhamento puro, torção pura, mas para materiais frágeis isso não interessa. Os materiais frágeis sempre comparamos com as tensões normais sigma. Substituímos esses valores na equação de fator de segurança e encontramos um fator de segurança de 3,0. Igual que no exercício anterior, o ponto B ele é menos crítico que o ponto A. Sempre o fator de segurança menor nos indicará que é um ponto mais crítico. Quanto menor o fator de segurança, mais crítico será. Obviamente, se chegamos até um fator de segurança de 1, quer dizer que estamos no limite, praticamente nosso material ali já estaria falhando. Nunca é recomendável fatores de segurança próximos de 1. Geralmente usamos fatores de segurança no mínimo de 1.2, 1.5, 2 ou assim para cima. Todo dependendo da norma ou dos códigos que recomendem ou do critério do engenheiro.
Existem aplicações onde os fatores de segurança chegam a ser até 6. Enfim, o importante é mostrar que já conseguimos calcular os fatores de segurança nesses dois pontos, que era o que nos pediam no exemplo, os dois pontos mais críticos, e mostramos que o ponto A é o ponto mais crítico de todos. Com isto terminamos os exemplos de materiais frágeis. Como um bônus, faremos uma análise da falha de vigas. Vocês sabem que as vigas elas são construídas, na maioria das vezes, na maioria das estruturas, em concreto. O concreto ele é um material frágil. Obviamente também pode ter vigas em madeira, em metal, mas a grande maioria são vigas em concreto, que são materiais frágeis. Assim que haremos o análise de trincas em vigas. Como sabemos e como explicamos, material frágil ele falha por tensões normais. Material frágil ele tem menor resistência à tração do que à compressão. Quando vimos análises de vigas em flexão, vimos que o ponto da parte superior e o ponto da parte inferior é onde acontecem as máximas tensões normais, dependendo do momento fletor que estiver atuando, mas na maioria dos casos nós temos forças devido ao peso da estrutura que estariam atuando para baixo, assim que causariam momentos fletores positivos. Isso causa compressão na parte superior e tração na parte inferior. Obviamente, como o material frágil ele tem menores resistências à tração, mesmo que as tensões normais sejam iguais no ponto A e no ponto E, como a resistência dele à compressão no ponto A é muito maior do que a resistência em tração no ponto E, ele vai falhar por tração. E as trincas começariam nesse ponto. Já sabemos que, conforme vamos mudando o estado de tensões, esses novos estados de tensões eles girariam a outros ângulos, porque quando avançamos no interior da viga, nós passamos de ter tensão normal pura para uma combinação entre tensão normal e tensão de cisalhamento. Assim que as tensões principais elas estariam orientando a outro ângulo. Elas começam em zero no ponto E, que seria quando teríamos as máximas tensões de tração, e elas começariam a girar em ângulos de θ até chegar no ponto A, depois de ter girado 90 graus. Assim que entre o ponto E e o ponto A na parte superior, ao longo daquela espessura da viga, existirá uma variação nas tensões principais entre ângulo 0 no ponto E e 90 graus no ponto A. Nesta figura, podemos ver de maneira um pouco mais gráfica, com a ajuda do círculo de Mohr, como é que acontece essa variação no ângulo. No começo, estaríamos no ponto E, que faz referência à parte inferior da viga. Ali temos tração pura e estamos a um ângulo zero. Se as tensões ultrapassassem a resistência à tração do material, começaria uma trinca. E essa trinca começaria a avançar na direção das tensões principais máximas à tração. No ponto D, um pouco mais para cima, no interior da viga, nós temos tensões normais e tensões de cisalhamento. Nós estaríamos num ponto inicial, colocado como aquele ponto azul brilhante, nessa posição. Sigma x positivo e tau também positivo. Obviamente, para ir desde esse ponto até a máxima tensão de cisalhamento, sigma 1, teríamos que fazer um giro
Assim que nossas tensões principais no ponto D estariam ubicadas em um ângulo positivo menor do que 45. Na parte central da viga, só teríamos tensões de cisalhamento, estaríamos em tau e sigma igual a zero no ponto azul, mas como o material falha por tensões normais, teríamos que girar ele até 45 graus, onde acontecem as tensões normais sigma 1 máximas. E assim continuaríamos avançando no interior da viga, desde a parte inferior até a parte superior, onde chegaríamos no ponto A oposto, que ficaria a 90 graus. Nestas imagens se observam duas vigas sometidas à flexão, onde elas foram levadas até a falha, e se observa como as trincas que aparecem na viga, elas começam na parte inferior e elas começam a avançar girando, seguindo as máximas tensões normais. Todas elas começam com um ângulo zero e elas vão girar 90 graus até chegar na parte superior da viga. Isso são imagens de testes de laboratório e nos mostram como que as falhas nos materiais, elas sempre vão acompanhando essas tensões principais. No caso de materiais frágeis, elas vão acompanhando a orientação da máxima tensão sigma 1, que é a tensão positiva. Obviamente, porque como o material frágil, ele apresenta uma menor resistência à tração do que à compressão. Nesta outra imagem, se mostra uma espécie de viga, só que ela não é de um teste de flexão, como aqueles outros de laboratório. Esta é uma viga como se fosse engastada na parede. É uma espécie dessas vigas em cantilever, como se fosse de uma sacada. Nessas vigas, o momento fletor ele é um momento negativo, sendo o ponto de momento fletor máximo na parede. Obviamente, como o momento fletor é negativo, na parte superior teríamos tensões de tração. Assim que essa trinca ela começou na parte superior porque o momento fletor era negativo. Diferente dos outros testes que são feitos no laboratório, onde aplicamos aquelas vigas em flexão momentos positivos. Igual, é fácil de observar que a trinca começa na parte superior, onde está a tração, e ela vai crescendo naquele ângulo até chegar na parte inferior, onde o θ fica a 90 graus. Com isto, daremos por terminada a aula e também por terminado todo o conteúdo da disciplina. Eu queria agradecer a todos pela atenção e pelo tempo. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenha solucionado várias dúvidas e despertado outras, que vocês quiserem saber um pouco mais deste mundo da resistência aos materiais. Muito obrigado e até mais.